os relacionamentos foram assim, conturbados. Brigava, se xingava e tudo, daqui a pouco parecia que... o demônio faz isso. Ele sai de cena, aí você cai em si, você fala, meu pai, por que eu fiz isso? Meu Deus, não. Aí pede perdão, aí fica bem por uns dias, daqui a pouco de novo, brigando. Aí acordei no outro dia, isso foi num domingo. No outro dia acordei, parecia que um trator tinha passado no meu corpo. Aí eu falei, meu pai do céu, não é possível, meu pai. Eu tenho que mudar. Como que pode isso? Peguei minha bicicleta, vim para a praia, cheguei aqui, conversei com Deus, falei, meu Deus, eu não quero mais ser assim, eu não aguento mais essa vida. E nossa, mais um casamento que eu vou destruir, como vai ser da minha filha, não sei o quê. Meu pai, me ajuda. Nisso, passou um tempinho, eu estava ali conversando com Deus, chorando. Veio um homem vendendo trufa, 10 e pouco da manhã. Moça, quer comprar uma trufa? Moço, eu não vim com dinheiro, só vim conversar com Deus. Tô conversando aqui com Deus mas boas vendas, né? Mais ou menos isso, eu não lembro bem o que eu falei, mas mais ou menos isso. Deus abençoe suas vendas, que você consiga vender. E nisso ele começou a falar de Deus para mim, responder mais ou menos tudo que eu estava conversando com Deus ali, ele foi me respondendo. E ele contou que ele morou na rua, que ele usava drogas, que ele bebia, que ele estava vendendo essas trufas porque ele estava numa comunidade se tratando, né? E ele vendia as trufas para ajudar na comunidade, para ele se manter ali. E, gente, foi muito de Deus, sabe? Hoje eu vejo que foi Deus ali falando comigo, foi lindo. E aí ele falou assim, vai para a igreja. Igual minha avó falou, você precisa de Deus, precisa encontrar com Deus, vai lá na igreja. E eu achava assim, eu não preciso de igreja. Olha só, tem um paraíso aqui, eu tenho contato com Deus aqui na praia. Eu falava isso muito, eu falava muito disso. Eu não preciso ir na igreja não, eu tenho Deus, Deus está comigo, Deus está em todo lugar. Eu falava assim, pessoal. E aí até que caiu a ficha ali e eu falei, ai, tá bom, eu vou na igreja. Ele falou, se você não vai na igreja da sua avó, porque eu não gostava da Universal, a igreja da minha avó. A gente ouvia muito falar mal da Universal, né? Sempre ouvi, acho que vocês aí também. E a gente acredita sem conhecer. Aí eu falava mal da Universal. Ele falou, já que você não quer ir na igreja da sua avó, vai na minha igreja então, vamos marcar pra você ir lá, você vai com seu marido, tudo, com sua filha. Falei, tá bom, peguei o contato dele, tudo, ele foi embora. Aí ele foi embora, eu fiquei feliz. Eu tava triste, eu tava me sentindo mal, eu me senti em paz, bem. Nossa, foi muito legal. A gente ficou acho que mais ou menos 1 hora por aí conversando. Aí nisso eu liguei pra minha avó. Vó, aconteceu isso, e eu vou na igreja com a senhora. Minha avó feliz da vida no telefone, acho que pulando de alegria. Falou, vamos então na sexta-feira. Isso era segunda-feira. Até sexta-feira, se fosse outras vezes, eu ia desistir, como muitas vezes eu desisti. E aí, pessoal, tem que lembrar, antes disso acontecer, eu fui uma vez com a minha avó, quando eu mudei pra cá, ela me convidou para um dia ir na igreja, eu aceitei, eu fui. Só que eu fui assim, ó, com o braço cruzado, cara fechada, emburrada, sabe? Cheguei lá, tudo me irritava, tudo. Só que antes já tudo me irritava, né? Então ali foi mais um lugar que eu me irritei. Eu não gostei do pastor, eu não gostei que ele gritava, eu não gostei que ele pediu dinheiro. Saí falando mal, falei, ele só pede dinheiro, ele só grita. Isso não é de Deus, eu nunca mais vou lá. Tá. Olha só. Passou uns meses, aconteceu tudo isso. Aí eu falei, vó, eu vou na igreja, tudo. Ela ficou feliz, ela falou, vamos na sexta-feira, que é dia de libertação. E você precisa disso. Falei, maravilha, então tá ótimo. Passou segunda, então, terça, quarta, quinta, chegou sexta-feira. E, pelo milagre de Deus, eu fui com a minha avó. Foi eu e minha avó. Chegou lá na igreja, eu já não fui armada da primeira vez igual eu fui. Dessa vez eu fui aberta. Falei, é o meu último, né? Vamos supor, é o meu último lugar, vamos dizer. É o último lugar que eu vou para tentar ter um contato com Deus. Porque eu já fui em todos os lugares, budismo, espiritismo, católica, todos os lugares. E nada me ajudou. Até que eu cheguei lá de coração aberto, tudo. E, gente, de libertação é muito forte. Ali,
na Universal de sexta-feira, a libertação é forte, a oração é forte. Vários obreiros ali orando, expulsando o mal. Quando eu fui lá para frente do altar, que o pastor falou, quem tem problema disso, de aquilo, não sei o quê, parecia que tudo eu tinha, com certeza eu tinha, né? Eu estava sobre influência do mal, cheia de demônios. E eu fui lá na frente, receber oração. Nisso, a obreira colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, eu manifestei. E antes eu via na televisão, eu achava que era tudo combinado. Ah, isso aí é combinado com o pastor. Deve ser tudo ator. Eles contratam, né? Pra falar que enganar a gente. Pessoal, não é. Eu não sou atriz. Eu não sou nada. Eu sou uma mera mortal. E eu estava com todos esses problemas. E ali eu vi que realmente são demônios. Vários demônios se manifestando, não só eu. Eu caí no chão. Eu caí no chão, não tinha domínio sobre o meu corpo. Mas eu ouvia tudo. Eu não via nada porque os olhos, ele manda a gente fechar os olhos, então eu fechei meus olhos e dali eu não conseguia abrir mais os olhos. E eu caí no chão e a obreira expulsando mal, falando um monte de coisa, e eu ouvia a gente gritando, eu ouvia as coisas e aquele negócio. Só que ela foi orando e eu fui melhorando. Aí eu levantei, saí da igreja bem. Eu falei, meu Deus, então é verdade, não é mentira. Que essas pessoas, eu achava que era ator, que fazia, né, cena para enganar o povo. Eu caí, eu manifestei, meu pai. Só que o diabo não falou pelo meu, o demônio não falou pela minha boca, não. Eu só caí no chão, senti meu braço adormecido, a mão gelada, uma coisa ruim. Mas depois eu levantei bem. Então funcionou aquela oração. Cheguei em casa, contei pro meu marido, eu falei, meu Deus, nossa, aconteceu isso, aquilo, toda empolgada. E eu falei, agora eu saí melhor de lá e tal. E ali já começou uma mudança, pequena, mas começou. Aí eu falei, nossa, você tem que conhecer. Ele falou, eu vou então sexta-feira que vem, eu vou com vocês para ver. Ele ficou curioso. A minha filha, pessoal, já estava buscando com a minha avó, porque ela ficou um mês morando com a minha avó. Quando eu fui para Indaiatuba, depois ela veio para cá e ela já ficou. Quando a gente veio procurar casa, ela ficou. Eu falei, fica aqui já e a gente volta para mudar, então, daqui uns dias, então você já fica com a Bisa aí. E ela começou a ir na igreja, ela se batizou, tudo, então ela começou a buscar por nós também, junto com a minha avó, né, para a libertação da gente. E aí, então, só que depois a gente ficou, como a gente estava cheio dos demônios, né, a gente ficava assim, todo dia você está na igreja, todo dia, nossa, ela desanimou. E aí agora ela voltou com a gente, graças a Deus, né? Ela está com a gente agora na igreja também, buscando pelo resto dos nossos familiares. E aí o que aconteceu, pessoal? Na sexta passada, meu marido foi também, ele viu tudo aquilo que eu vi e ele ficou impressionado. Mas depois de um tempo ele falou para mim que o primeiro pensamento dele foi assim, nunca mais eu venho nessa igreja, tudo doido, né? Vendo o pessoal se manifestando, eu também, ele me viu manifestando, ele falou, Deus o livre, nunca mais eu venho aqui. Todo mundo acho que fala isso, nunca mais. Nunca diga isso, porque cai na testa, assim, você cospe pra cima, cai na testa. Aí, pessoal, o que aconteceu? Ele viu eu manifestando tudo e ele foi vendo que eu manifestava ali, mas eu ia melhorando em casa. Porque antes eu manifestava dentro de casa e eu não sabia. Eu achava que eu era doida, não que eu tinha demônios. E ali eu comecei a ver que eu tinha demônios, que aquilo era real. Coisa que eu não acreditava. Eu acreditava em espíritos, acreditava em até extraterrestres, pessoal. Eu acreditava que tinha extraterrestre bom e extraterrestre ruim. Mas eu tinha medo também de coisa ruim, viu? Eu achava que eu ia ver espírito, que eu ia ver um extraterrestre do mal. Eu morria de medo, mas eu era curiosa. A curiosidade para essas coisas é uma maravilha. Eles colocam na nossa mente cada coisa. E aí que eu comecei então a perceber que aquilo era real. E aí que eu comecei a fazer, pessoal. Além de ir na igreja de sextas-feiras, que era a libertação,
eu comecei a ir aos domingos, que é a busca da família, do Espírito Santo, de segunda-feira, que era empreendedorismo, porque eu sempre gostei de ser empreendedora, mas nunca dava certo nada, né? Eu ficava um tempo bem, daqui a pouco eu caía, essa depressão, né? Então eu me motivava, daqui a pouco eu me desmotivava. E na minha cidade eu fazia bolos e doces, eu fiquei 3 anos fazendo e eu sempre gostei dessa parte. Então eu comecei nas segundas-feiras para aprender tratar sobre empreendedorismo junto com Deus, né? Muito legal, muito bacana. E aí eu também comecei nas quartas-feiras, que era a busca do Espírito Santo. Então eu ia de sexta, domingo, segunda e quarta, 4 dias na semana, buscando, né? Conhecendo a verdade, conhecendo a Bíblia, coisa que eu tentava ler, não entendia nada. Então era um terror. Aí eu comecei então a ler a Bíblia, né? Que o pessoal me orientava lá, os obreiros falavam, você tem que ler a Bíblia. Começa a ler João, começa a ler Mateus. Aí eu comecei também a ouvir louvores. Pessoal do céu. Então eu comecei a ler a Bíblia, ouvir louvores, comecei a fazer oração do jeito certo e fazer jejum. 4 coisas maravilhosas. Você fazendo isso aí na sua casa, você também verá resultados, viu, pessoal? Eu passei na pele e eu posso falar. Por quê? A oração é você conversar com Deus, que nem eu estou conversando com vocês. É falar com Deus. Só que eu orava de qualquer jeito, sentada, deitada e tudo. Até que um dia minha avó falou, você tem que orar de joelhos. Eu falei, ai, vó, de joelhos não, não é, isso aí não tem, né, besteira. Eu oro sentada, deitada, de qualquer jeito. Aí, eu não ouvi minha avó, né, como sempre, agora eu tô ouvindo, hein, depois de passar muito perrengue. Aí um dia eu tava vendendo meus docinhos, agora eu adiantei um pouquinho, tá, pessoal? Eu voltei com meus doces, tudo, porque eu não parei em emprego nenhum, voltei com meus docinhos. Comecei a vender brigadeiro na praia, para quem não sabe, eu vendia na praia e vendo também nas lojas aqui de Caraguá. Aí eu tava vendendo um dia na praia, né, na praia não, lá no centro, aqui no centro. Aí um homem que cuida dos carros aqui me chamou, ô Benção, vem aqui, Benção. Eu achei que ele ia comprar doce. Aí ele falou assim, olha, peraí, rapidinho. Aí ele começou a tirar moedas do bolso. Eu falei, ele vai comprar doce, que bom, que maravilha. Aí ele tirou várias moedas, pegou R$1 e falou assim, Deus mandou eu te dar esse R$1. Eu falei, não, obrigada, você quer um doce? Aí eu falei o valor, ele falou, não quero não, Deus mandou eu te dar esse R$1. Eu falei, mas não vai voltar para você? Ele falou, não, Deus vai multiplicar. Aí Deus mandou eu dizer para você que você tem que se ajoelhar todas as vezes que você for sair para vender seus doces. Gente, eu me arrepiei e lembrei da minha avó na hora. Eu falei, olha, Deus me avisou pela minha avó, eu não ouvi e tive que ouvir de um homem na rua. Aí eu contei para minha avó. Ela falou, tá vendo? Não escuta a avó? Mas Deus mandou outra pessoa para falar. A partir desse momento eu comecei a orar de joelhos. É maravilhoso, pessoal. Façam isso aí. Façam para você ver. Tudo que eu estou falando aqui, eu não espero que você creia assim de primeira. Eu sei que muitos vão acreditar e muitos vão duvidar. Então procure aí, procure ter essa experiência, tá? Então, aí eu comecei, né, então fazer tudo isso, orar de joelhos, ler a Bíblia, mesmo sem entender muito a Bíblia, eu comecei a ler. O Novo Testamento é mais fácil de entender do que o Velho, tá? Então, se você quiser, comece aí pelo Novo, depois vai lendo o Velho, vai intercalando tudo. Aí, ouvir louvor, pessoal, e jejum, porque jejum tem demônios, castas de demônios que só saem com jejum e oração, tá? E louvor foi um milagre na minha vida também, porque eu não gostava de ouvir louvor, não gostava, porque os demônios não querem que você escute louvor, porque louvor está falando a palavra de Deus, né? Está falando sobre Deus, está falando tudo que está escrito. Muitos louvores falam do que está escrito aqui. Eles pegam daqui, eles tiram e fazem os louvores.
Então, eu comecei a ouvir louvor e aquelas músicas, aquelas letras, aquelas palavras foram entrando em mim no coração. Muito legal, muito doido como foi mexendo comigo, pessoal. Então, foi um processo de libertação, não só na igreja, mas dentro de casa também. E eu fui mudando ali. Os louvores foram limpando. Louvores limpa a mente e o coração. Vai tirando as coisas ruins que a gente guarda no coração e na mente. Eu ouvia louvores ali fazendo meus brigadeiros, eu começava a chorar, me arrepender das coisas erradas. Deus foi falando comigo através daqueles louvores. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então eu aconselho aí vocês a fazerem isso. E aí, eu ia todas as sextas-feiras. E aí eu manifestava, eu caía no chão, eu começava a tremer o corpo. E teve uma vez que eu comecei a ir para a Umbanda, pessoal. E na Umbanda, eles falaram que eu era meio de... No Espiritismo também falavam que eu era médium, né? Que todo mundo é médium, que todo mundo tem contato e tal. E na Umbanda eles falaram que eu era para eu trabalhar na Umbanda, né? Que eu tinha uma cigana, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo. E eu adorava, eu falava, nossa, eu tenho uma cigana, que maravilha. E eu sempre gostei dessas coisas de música cigana, dança cigana, aquela sensualidade, né? Aquela coisa de cigana. Tanto que eu comprei tarô. Eu comecei a estudar tarô, eu queria saber o futuro, meu futuro e ajudar outras pessoas a saber do futuro. E não é isso, pessoal. Eu já falei aí, não é isso. Deus não quer que a gente saiba do futuro. O futuro só a Deus pertence. Deus quer que a gente viva o hoje. É o hoje que importa. Basta cada dia o seu mal, né? Não é para ter essa ansiedade de querer saber o futuro. A gente não sabe nem se vai estar vivo. Viva o hoje, viva o hoje. Não queira saber do futuro, que isso não é de Deus, tá? Então, ali, o maligno queria que eu trabalhasse para ele, né? E não, Deus queria que eu trabalhasse, era para Deus, para ganhar almas, tá? Então, o que aconteceu? Eu comecei a me arrepender de tudo isso que eu fazia, de buscar tarô, de buscar... nos signos, de ir em todas as religiões, comecei a me arrepender de tudo aquilo e falar, meu pai, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem é Ele, eu quero conhecer mais de Ti. Eu estava com fome e com sede de conhecer Deus. Então Ele viu sinceridade em mim, pessoal, é isso que Deus quer. Ele quer que você se entregue de verdade, em espírito e em verdade. Tá? Não é da boca para fora, não. Ele conhece o seu coração, ele conhece seus sentimentos, ele quer de verdade, ele quer ver a busca de verdade, tá? Então não adianta você ir na igreja, eu venho aqui e finjo só para agradar minha avó, para agradar minha mãe, para agradar meu marido. Não vai resolver nada. Se você for para a igreja com o coração fechado, igual a primeira vez que eu fui, Deus não vai conseguir operar na sua vida, não vai conseguir falar com você. Você vai estar ainda dando ouvido para os demônios, tá? Então é perigosíssimo. Começa a abrir o coração, começa a ser verdadeira, se entrega de verdade, fale a verdade. Eu não conheço o Senhor, eu não sei quem o Senhor é, mas eu quero te conhecer. Essa moça aí tá falando um monte de coisa, meu pai, eu acho que é tudo mentira, mas se for verdade, me prova. Desafia aí, Deus. Tem isso na Bíblia, pessoal. Várias pessoas da Bíblia que desafiaram Deus e Deus mostrou que era com eles, Deus mostrou que estava ali. Então faça aí também, tá? Se você está duvidando aí do que eu estou falando, cria a sua própria relação com Deus, sua própria experiência com Deus, tá bom? Então, o meu marido também daí começou a pegar firme, começou a querer ir, começou a ir comigo direitinho, e aí começou minha filha também a pegar mais gosto, então começou... Foi lindo, porque estava só minha avó, de repente foi minha filha, eu e meu marido. 4 pessoas buscando pela família, pelos familiares. Tá sendo lindo. Então, eu passei 4 meses, pessoal, indo todos esses dias na igreja, fazendo tudo isso que eu estou falando para vocês, até que um dia teve uma reunião especial de depressão, que lá na igreja, muito legal o trabalho da Universal. Peço perdão ao Edir Macedo, ao pessoal da Universal, porque eu meti o pau mesmo, eu falava mal, eu repetia tudo que eu ouvia. A Universal é isso, o Edir Macedo é aquilo, repetia mesmo, ele é ladrão, é não sei o quê.
Falar, gente, até papagaio fala. É fácil a gente repetir. Mas vai lá e vê com seus próprios olhos. Não fica repetindo, não.